Olá, boa tarde. Está no ar a primeira edição ao vivo do Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Vereadores analisam projeto de lei que autoriza executivo a criar medidas para que empresas vencedoras de licitações públicas contratem moradores de rua. Comissão de representação que avalia a situação do SAMU apresenta balanço inicial do trabalho. Vereadores aprovam moção para que fisioterapeutas participem do programa federal Estratégia Saúde da Família. E no esporte, hoje é dia de Ponte Preta, hoje é dia de Guarani. Equipes da cidade entram em campo em busca de mais 3 pontos. A TV Câmara Campinas transmitiu hoje pela manhã ao vivo a audiência pública realizada pela Prefeitura sobre a licitação para a concessão do serviço de transporte público coletivo da cidade. O repórter Michel Amorim conversou com o secretário municipal de Transportes e presidente da INDEC, o Carlos José Barreiro. O que o campineiro pode esperar? Qual que é a principal diferença, para o modelo que já existe hoje para o modelo que vai ser implementado? São muitas diferenças. Essa redivisão de áreas vai trazer uma outra forma de se deslocar ao longo do município, porque vai possibilitar que haja um maior número de integrações, que as pessoas utilizarem mais de um ônibus para fazer os seus trajetos, mas com mais conforto e menos tempo transcorrido. A Comissão de Mobilidade Urbana participou desta audiência, representada pelo presidente da pasta, o vereador Jorge Schneider. O parlamentar comentou o que não vai mais aceitar no transporte da cidade. Nós não podemos aceitar, conforme eu disse na própria audiência, uma empresa de repente não trabalhou porque não tinha óleo diesel. Mas se o meu carro não tem gasolina, eu não posso sair de casa, eu não posso fazer o meu trabalho. Se um taxista não põe gasolina no carro dele, não tem como ir trabalhar. Como é que sai um carro da garagem sem óleo diesel? E a população olhando, não pode de maneira alguma ser penalizada a população. Isso é uma das travas que nós colocaremos. Ônibus sujos, ônibus com banco quebrado, com vidros quebrados, chega. Obrigado, Michel Amorim. Nós vamos continuar acompanhando o futuro do transporte público de Campinas. Além do projeto de lei que autoriza o Executivo a criar medidas para que empresas vencedoras de licitações públicas contratem moradores de rua, os vereadores vão discutir e votar outros 9 projetos. Confira a pauta completa agora. Em primeira discussão está na pauta o projeto do vereador Fernando Mendes, que trata da possibilidade da contratação de pessoas em situação de rua pelas empresas vencedoras de licitação pública em Campinas. O projeto pede que a Prefeitura e autarquias criem mecanismos de incentivo para que essas empresas contratem os moradores de rua. Em turno único será votado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Sidão Santos, que concede o título de cidadão campineiro a Cid Ferreira de Souza. O homenageado é natural de Limeira, foi vereador em Campinas pela primeira vez em 1992 e eleito outras vezes. Em 1995, assumiu a presidência da Associação dos Aposentados e Pensionistas das Indústrias Metalúrgicas, cargo que ocupa até hoje. Em turno único, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede o título de cidadão campineiro a Paulo Augusto Moretti. O homenageado é filho de imigrantes italianos, nasceu em Serquilho, mas reside em Campinas desde 1979. E sua marca é o reconhecimento da cultura italiana, presente em diversas atividades aqui na cidade. Também em turno único, o projeto de autoria do vereador Pedro Tourinho, que concede o título de cidadão campineiro a Renato Lima de Oliveira. O homenageado é natural do Rio de Janeiro e em 1986, já em Campinas, ingressou nos Vicentinos, quando ainda era estudante do ensino médio na Escola Preparatória de Cadetes. Dedicou parte de sua vida a este movimento católico, principalmente difundindo a entidade na América do Sul. Em primeira discussão será analisado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que autoriza a doação de lotes do Fundap, o Fundo de Apoio à População de Subhabitação Urbana, a Coab, a Companhia de Habitação Popular de Campinas. Ele autoriza que o Executivo doe 17 áreas de propriedade do Fundap no bairro Parque Eldorado para a Coab Campinas, com o objetivo de que sejam construídas moradias populares para a população de baixa renda. Em primeira discussão, outro projeto do prefeito. Este altera a Lei 14.947 de 2014, que dispõe sobre concessão de incentivos fiscais em Campinas. A lei que será alterada trata da isenção do ISS-QN.
O projeto promove uma série de modificações que procuram adequar a norma municipal às recentes modificações na Lei Complementar que regula o ISSQN em âmbito nacional. O item 7 é o projeto do vereador Jorge da Farmácia, que trata do uso da expressão pessoas com deficiência nos textos legais e normativos em Campinas. Além de determinar o uso correto do termo pessoa com deficiência, o projeto quer ainda conscientizar a sociedade de que a utilização dos termos portador de deficiência ou portadores de necessidades especiais são inadequados e contribuem para a segregação e exclusão. Em primeira discussão, o projeto de autoria do vereador Campos Filho, que altera a redação da Lei 9.750 de 1998, que trata da obrigatoriedade de borracharias, postos de gasolina, ferros velhos e empresas de recalchutagem a adotarem medidas para evitar criadouros do mosquito Aedes aegypti. A alteração vai adequar a Lei de 98 ao Código de Defesa do Consumidor, modificando artigos que prevêem sanções que o estabelecimento estará sujeito se não cumprir a regra. Em turno único, o projeto do vereador Nelson Ossri, que concede a medalha de mérito fotográfico Hércules Florence a Rodrigo César Vilauba. O homenageado é fotojornalista desde 2009, sendo especialista em fotojornalismo esportivo. O item 10 é o projeto de autoria do vereador Felipe Marquesi, concede o diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira a Jean Marco Xavier de Mendonça. O homenageado é formado pela USP e posteriormente se especializou em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Desde 2008, trabalha no Hospital Ouro Verde, sendo especialista no atendimento aos pacientes com comprometimento neurológico e intelectual mais severo, como os autistas, paralíticos cerebrais e pessoas com problemas psiquiátricos. Só uma correção, o vereador Nelson Ossri é do partido Podemos. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberto ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Também com transmissão da TV, a partir das 2 horas da tarde, começa a reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, a presidência do vereador Carlão do PT. Um pouco mais tarde, às 4 horas da tarde, também com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas, começa a reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. O presidente da pasta é o vereador Professor Alberto. E às 5 horas da tarde tem a primeira parte da reunião ordinária, uma palestra com o tema Luta pela Eliminação da Discriminação Racial e o Genocídio da População Negra. A autoria é da vereadora Mariana Conte, do PSOL. Olha só, a Comissão de Representação que avalia a situação do SAMU apresentou um balanço inicial do trabalho e cobra ações das autoridades. O vereador Luiz Henrique Cirilo subiu à tribuna Biléu Soares na reunião ordinária da última segunda-feira para apresentar um balanço inicial da Comissão de Representação da Câmara, que acompanha a situação das ambulâncias do SAMU. Após diligências e encontros com o doutor Marcos Pimenta, presidente da Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência, que também responde pelo SAMU, o parlamentar compartilhou os gastos das ambulâncias em oficinas mecânicas. O que se gastou com manutenção de ambulância nos últimos anos é algo inadmissível. Mas por que gastou? Gastou porque as ambulâncias são velhas. Gastou porque as ambulâncias são sucatas que ainda estão em movimento. Foi gasto no ano de 2015 R$2.300.000. Foi gasto no ano de 2016 R$2.600.000. Foi gasto no ano de 2017, sem contar dezembro, R$3.100.000. R$3.100.000 com manutenção. E no mês seguinte, a ambulância quebra de novo. O vereador diz que a situação do SAMU é crítica e que precisa de ações rápidas para sair da crise. Disso tudo, o povo está cheio. De muita conversa, de muito blá, 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 o povo está cheio. E a saúde não tem tempo para isso. O cidadão fica doente, ele precisa pegar um telefone e ligar, e a ambulância precisa estar lá. Não adianta falar que a ambulância está na oficina, não adianta falar que o orçamento não foi aprovado. Cirilo ainda elogiou o empenho dos membros da Comissão de Representação e disse que a equipe está trabalhando em conjunto para encontrar soluções, o que, segundo ele, são urgentes. O problema da saúde é emergencial. O problema da saúde é para a ambulância estar pronta agora, porque daqui a alguns segundos vai ter uma ligação.
A falta de ambulâncias em Campinas originou a criação de uma comissão de representação aqui na Câmara, que faz visitas a algumas instituições públicas de saúde. O relator da comissão, o vereador Zé Carlos, analisou durante a reunião ordinária da última segunda-feira sobre o que tem constatado aí durante essas visitas. Como relator da Comissão de Representação da Câmara, formada para verificar a situação do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Campinas, o vereador Zé Carlos usou a tribuna durante a 12ª reunião ordinária para falar sobre as constatações já feitas. Gente, é de se pedir socorro realmente, tanto no SAMU como nas ambulâncias. E eu disse aqui, não enganei ninguém quando nós visitamos o SAMU, essa comissão, do sucateamento que nós encontramos lá naquela localidade. E para quem quiser ver, lá no Arauto da Paz tem umas 14, 15 ambulâncias completamente destruídas. A última ambulância que Campinas recebeu do SAMU foi em 2013. E a ambulância com 570, 600 mil quilometragem. Não aguenta, está completamente sucateada. Presidida pelo vereador Luiz Cirilo e tendo ainda como membro o vereador Felipe Marquesi, a Comissão de Representação tem visitado hospitais, prontos-socorros e prontos atendimentos de Campinas, além de se reunir com representantes das secretarias municipais de saúde, administração e relações institucionais para exigir uma ação emergencial em relação à escassez de ambulâncias na cidade. Eu moro num distrito onde nós temos um pronto-socorro. E um pronto-socorro que necessita, na maioria das vezes, de ambulância do SAMU para transporte de pacientes. E uma vez que nós estamos cercados por 5 rodovias, nós estamos no Triângulo da Bermuda, ninguém sofre muito mais o impacto do que nosso povo. Não estou falando que a ambulância do SAMU é só para socorrer o pessoal do distrito de Nova Aparecida, longe disso. Estou dizendo que nós somos cercados por 5 rodovias, aonde quando se tem acidentes, se leva no pronto-socorro da Vila Padre Anchieta. Em sua fala, o vereador conta o caso de uma menina de 5 anos que, diagnosticada com pneumonia no PA da Padre Anchieta, não tinha como ser transferida para o Hospital Mário Gatti por falta de ambulância. E todo mundo sabe que os pronto-socorros não dispõem de um atendimento, pelo menos um pouco melhor, como é um hospital. E eu fiz essas intervenções e só tinha uma ambulância no SAMU. Só uma ambulância. Nós estamos produzindo o relatório, nós vamos trazer o relatório para esse plenário, de tudo que nós encontramos, seja no SAMU, seja nas oficinas. O relator da Comissão de Representação ainda falou sobre as soluções levadas à presidência da rede Mário Gatti. Em vez do sucateamento que está, nós não podemos esperar uma licitação. O senhor sabe quanto tempo demora uma licitação? E se a empresa segunda colocada ou a terceira que entrar com um processo, essa licitação pode se estender por tempos indeterminados. E nós queremos a solução para já, imediata. Imediata. Nós pegamos alguns orçamentos, de se cair duro do sucateamento. E não adianta nada resolver o problema hoje, se amanhã ela vai quebrar de novo. Os vereadores aprovaram uma moção de apelo para a Câmara dos Deputados aceitar o projeto de lei para que tenham fisioterapeutas no programa do governo federal Estratégia Saúde da Família. A votação aconteceu na última reunião ordinária. Acompanhe. A moção de autoria do vereador Luiz Rossini apela para que a Câmara dos Deputados aprove o projeto de lei de autoria do deputado federal Alfredo Nascimento. A matéria obriga a inserção de um profissional de fisioterapia nas equipes da Estratégia Saúde da Família, que é o antigo Projeto Saúde da Família. Ele coloca assim, com bastante propriedade que a presença desse profissional ajudaria demais também nas ações não só de prevenção, mas de cuidados que muitas pessoas necessitam, pós-operatório, muitas pessoas idosas com dificuldade de locomoção. Então, que a equipe de saúde de família passe a ser integrada também com um profissional
da área de fisioterapia. O projeto de lei está tramitando na Câmara dos Deputados. A ideia de fazer a moção é pedir para agilizar a aprovação da matéria. Isso porque o trabalho do profissional é importante para o atendimento dos pacientes que não podem se locomover. O projeto ele já tramitou por 2 comissões na Câmara Federal. E a ideia é, com esse apelo, pedir ao presidente da Câmara, aos membros das demais comissões, que agilizem e acelerem a aprovação desse projeto, que certamente vai repercutir de forma positiva no atendimento, no cuidado à saúde da população em todo o Brasil. Os fisioterapeutas podem ajudar tanto na reabilitação de pacientes que passaram por cirurgia, quanto na prevenção de doenças. Essa é uma reivindicação não só da categoria, mas é uma necessidade. Hoje, cada vez mais, a fisioterapia tem sido utilizada para tratamento de algumas lesões, não só do ponto de vista motor, mas para outras doenças também. Inclusive no processo pós-cirúrgico, se a pessoa tem alguma fratura. Então é importantíssimo. A corrida pelos ovos de Páscoa já começou. O quadro Na Ponta do Lápis de hoje vai dar dicas para economizar nesta época do ano. Todo ano é a mesma coisa. Por que o ovo de Páscoa custa tão mais caro que uma barra de chocolate? Nós conversamos com um consultor financeiro para saber como você pode se organizar e não gastar muito nessa Páscoa. Um modelo que costuma funcionar nesses momentos de presentes, tipo Natal, Páscoa e por aí vai, quando a pessoa precisa economizar ou a família precisa economizar, é às vezes um amigo secreto. Então, tem gente que prefere comprar uma lembrancinha num custo mais baixo, cada lembrancinha, e presentear bastante familiares. E tem gente que não, já prefere fazer o seguinte: não, eu queria comprar um presente melhor. Tudo bem, então, mas se não der para dar um presente muito caro para todo mundo, então faz um amigo secreto. O economista alertou para opções de parcelamentos oferecidas por diversas lojas. Uma coisa que a pessoa tem que se acostumar é o seguinte: quando ela faz um parcelamento de qualquer coisa, e até na Páscoa existe também a possibilidade de algumas lojas de parcelar, mas é só tantos reais por mês eu consigo pagar. Então, mas é mais tantos reais. Será que você somou com as outras parcelas que você fez? Além de pesquisa de preço, ele indica que o consumidor deve ficar atento ao custo-benefício do produto. Então tomar cuidado, porque às vezes só por conta da embalagem do ovo, ou do formato dele, ou até das lembrancinhas que eles colocam junto com o ovo, fica muito alto o valor. Então avaliar bem isso também, porque às vezes comprar uma caixa de bombom, por exemplo, pode ser uma saída. Outra alternativa é usar a criatividade e colocar a mão na massa ou incentivar pequenos produtores. Muitas vezes tem pessoas que moram em bairros ou em condomínios que tem alguém que faz o chocolate, faz ovo de chocolate, pode ser um presente legal e num custo mais baixo. O quadro Na Ponta do Lápis fica por aqui, a semana que vem a gente volta. Hoje é dia de Guarani e Ponte Preta entrarem em campo. O Bugre já está classificado na Série A2 e enfrenta a Portuguesa para se firmar como o primeiro colocado. E a Macaca quer a classificação para a final do Troféu do Interior. Olha só. Às 7 horas da noite, a Ponte Preta recebe o Mirassol no estádio Moisés Lucarelli para tentar a classificação antecipada à final do Troféu do Interior. A equipe campineira vem de vitória por 2-0 sobre a Ferroviária fora de casa e pode conquistar a primeira vitória em casa neste ano de 2018. Um pouco mais tarde, às 7h30 da noite, o Guarani vai até a capital paulista encarar a Portuguesa na penúltima rodada da Série A2. Em caso de vitória bugrina, a equipe pode confirmar a primeira colocação se o São Bernardo não vencer fora de casa a Inter de Limeira. É reta final de estaduais e as equipes campineiras podem dar um passo importante rumo aos títulos.
Vamos por partes. Série A1, Troféu do Interior, a Ponte joga em casa contra o Mirassol com promoção de ingressos, em R$10 a inteira e R$5 a meia entrada. Se a Ponte vencer e o Ituano perder para a Ferroviária, a Macaca fica muito perto da final do Troféu do Interior. E lá em São Paulo, pela Série A2, o Guarani enfrenta a Portuguesa. Se vencer e o São Bernardo tropeçar diante da Inter de Limeira, o Guarani já confirma a primeira colocação da classificação geral. Amanhã a gente conta o resultado dessas duas partidas. Ontem, no Troféu do Interior, o Red Bull Brasil enfrentou o São Bento e ficou no empate em 2-2. Com o resultado, a equipe está praticamente eliminada. Tem que torcer agora por 2 derrotas de Ponte Preta e Ituano nas rodadas restantes e ainda vencer na última rodada. Antes de encerrar, um recado, hein? A TV Câmara Campinas está com um número de WhatsApp para você enviar sugestões de pauta, críticas, elogios. Fique à vontade para enviar mensagens. O número é 99811-0260. 99811-0260, tá certo? Essa edição fica por aqui. A gente se vê na segunda edição. Até lá. Tchau, tchau.